Olá, irmãos, graças e paz. Vamos para o nosso estudo do EBD desse domingo, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos estar continuando a exposição do livro de Coríntios. A partir do versículo 14, você pode acompanhar, fazer a leitura aí em casa, na sua Bíblia. O texto nos diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgais vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne? Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Palavra de Deus aos Coríntios. Então, o assunto do texto aqui gira em torno da questão da idolatria, da comunhão do corpo de Cristo, né, com o sacrifício a demônios. Alguma situação estava acontecendo dentro da igreja de Coríntios que Paulo escreve nesse sentido, porque eles ainda estavam muito ligados à tradição lá de Coríntio, né? Então, Paulo escreve para exortar esse povo a se manter fiel às Escrituras. Então, logo no versículo 14, versículo 14, versículo 15, quando ele começa a falar ao povo, ele começa dizendo no 14, fugir da idolatria. No 15, eles falam como a criteriosos. Ou seja, ele falava como estava falando a alguém que não era totalmente ignorante em relação a essa questão, em relação ao assunto que ele estava abordando, mas alguém que tinha conhecimento, que tinha algum critério bíblico para julgar aquilo que ele estava dizendo para eles naquele momento. No verso 16 ele vem falar a respeito do cálice, da bênção do cálice, né? Do cálice que abençoamos na ceia, do pão que participamos. E ele vem dizer que ali, ao fazer aquilo, nós temos comunhão com Cristo. Bem, todos nós entendemos isso, que a ceia é um momento em que nós celebramos, é um momento em que nós relembramos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, lá na cruz do Calvário, e que ao fazer aquilo nós estamos declarando que temos comunhão com Ele. E essa comunhão nos assegura a participar de um só corpo com Ele. Aquilo que foi feito lá no batismo, diz que nós fomos batizados em um mesmo corpo, então nós nos tornamos membros, melhor dizendo, desse corpo, que é o corpo de Cristo, representado na ceia por um pão, e que Paulo vem dizer que nós também nos tornamos um só pão com Ele, um só corpo com Ele. E é preciso haver comunhão em um corpo. Os membros de um corpo precisam andar em comunhão, precisam ter comunhão com os outros. E a palavra comunhão aqui é muito importante para a gente entender como deve ser no reino de Deus. Primeiro, tomando como exemplo, a gente nunca leva ou nunca convida à nossa casa alguém com quem nós não temos comunhão para participar de uma refeição conosco. Quando convidamos alguém aí à nossa casa, no mínimo, nós temos comunhão com aquela pessoa. Então, quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos assegurando ali, ou declarando,
que nós temos comunhão com o Senhor, que nós acreditamos nele, que vivemos segundo a palavra dele e que é uma forma de a gente dizer que estamos de acordo com tudo aquilo que ele fez por nossa vida, com tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, que nós aceitamos, que nós acreditamos. Então, temos comunhão com Deus ao fazer essas coisas, ao participar do simbolismo da ceia. E esse participar da ceia é importante para o cristão. Não dá para a gente entender uma pessoa que se diz cristã e que não quer participar da ceia do Senhor. Há aqueles que entendem que a ceia não tem valor, que a ceia é apenas algo físico que não tem uma conotação espiritual. Isso não é verdade. A palavra de Deus nos assegura que é uma comunhão, é uma declaração de comunhão com Cristo. É muito mais do que isso, é a própria comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, com o próprio Jesus, nós temos comunhão. Então, o cristão achar que isso não tem valor, ele está muito distante das Escrituras, ele não está aprendendo, ele não está indo à fonte doutrinária, ele não está buscando na palavra de Deus aquilo que Deus fala a respeito desse espaço de comunhão que é a ceia do Senhor, que é a bênção que está presente no cálice, ou seja, participar do cálice, participar ali do pão, né? Do sangue e do corpo de Cristo. Bem verdade que isso não é literal. O vinho não é o sangue, o pão não é o corpo, não é a carne, mas representa, é um simbolismo. E ao participar desse simbolismo, nós declaramos que estamos plenamente de acordo com Jesus, que nós vivemos segundo a vontade de Jesus. Então, é isso que a gente entende das Escrituras, que a gente entende daquele crente que participa com isso. Também, Paulo ele vem dizer aos Coríntios, nós somos muitos crentes, mas nos tornamos um só pão. E aqui ele usa a expressão pão porque Jesus disse aos discípulos que a carne dele, que aquele pão representava a carne dele. Então, figurativamente, Paulo usa essa expressão também, dizendo, nós somos um só pão, nós fazemos parte de um só pão, nós somos um só corpo com Jesus. E aí que é interessante que quando nós aceitamos tudo isso e participamos dessas coisas, nós nos tornamos parte disso também. Porque afinal de contas foi para isso que Jesus foi para a cruz do Calvário, para fazer com que a gente participasse daquele sofrimento, daquele momento ali na cruz, como se nós mesmos estivéssemos ali presente com ele. Afinal de contas, nossos pecados foram tirados ali, foram levados, cravados ali na cruz do Calvário com ele, porque ele foi voluntariamente. Então hoje, voluntariamente, nós temos que aceitar o que a palavra de Deus nos afirma sobre esses simbolismos. Então, fazemos parte de um só corpo, nós somos um só corpo com o Senhor. E como um só corpo, nós temos que ter comunhão uns com os outros. É interessante que a gente consiga tirar disso aqui que a igreja precisa estar em pleno acordo, falando num só espírito, tendo os mesmos pensamentos, tendo a mesma forma de vida, vivendo de comum acordo todos os cristãos. No versículo 18, Paulo ele diz assim, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então aqui ele vai à questão do sacrifício. Lá no sacrifício, quando o sacerdote sacrificava, antes ele tinha todo um preparo para aquilo. O sacerdote tinha que estar consagrado ao Senhor, tinha que estar limpo ali,
espiritualmente, tinha que fazer tudo aquilo ali, e ele participava também comendo daquele próprio sacrifício. E isso era tão sério, é tão sério, que o homem impuro, mesmo sendo da linhagem sacerdotal, não poderia participar. O homem defeituoso, digo, o homem defeituoso, aquele que tinha algum defeito físico, não podia participar. Aquele que conviveu com ele, que era estrangeiro, não podia participar. Então, aquele que participa do sacrifício, aquele que come daquilo que é sacrificado, ele participa do altar. Ou seja, ele tem uma ligação com aquele a quem está sendo oferecido o sacrifício. E a quem se oferecia o sacrifício? A Deus. E aí, como estava acontecendo de sacrifícios serem oferecidos, Paulo entra nessa questão e diz a quem que é oferecido o sacrifício. Quem está oferecendo o sacrifício? Quem está comendo desse sacrifício? Porque quando se oferece um sacrifício, aquele que está oferecendo, aquele que está comendo, aquele que está participando do sacrifício, ele está também em comunhão com aquele a quem se destina o sacrifício. No verso 19 ele diz: que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Então, Paulo aborda esse assunto em forma de perguntas. Aquilo que foi sacrificado tem valor? Ou seja, vamos supor, o animal que foi sacrificado a um ídolo tem algum valor? Espiritualmente não. Não tinha valor. Em si só, não tinha valor. O ídolo em si tem algum valor? Não. A imagem de escultura não tem valor nenhum. Mas isso nos faz pensar. Segundo o texto, logo seguido no versículo 20, ele diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Quer dizer, o ídolo por si só não representa nada, não é nada. Aquilo que foi sacrificado ao ídolo também não. Não tem valor nenhum nessas coisas. Mas todo sacrifício ele é direcionado. E alguém sacrificava a um ídolo. Ah, não, é o ídolo que está sendo sacrificado. Mas se o ídolo não é nada, o ídolo não tem vida, o ídolo ele não pode ver, não pode ouvir, não pode sentir gosto. Então, quem estava envolvido ali? Porque que quando se sacrifica a Deus, Deus recebe. Quando não se sacrifica a Deus, se sacrificou a alguma divindade, a algum Deus, um suposto Deus. E aí Paulo está dizendo, o problema aqui é que aquilo que se sacrifica pode até não ser nada, o ídolo a quem se sacrifica pode até não ser nada, mas tem uma questão. Quando esse sacrifício é feito, ele é feito por uma questão espiritual. É por uma questão espiritual que se sacrifica. Então, se Deus não está recebendo esse sacrifício, que foi feito com uma conotação espiritual, quem recebe? A quem foi sacrificado? Aí Paulo entra com as respostas a duas perguntas anteriores, dizendo, eles sacrificam a demônios. Aí que está o problema. Quando se oferece um sacrifício que não é um sacrifício segundo a palavra de Deus, não é um sacrifício que Deus vai receber, alguém vai receber esse sacrifício. E quem recebe é demônio, segundo a palavra de Deus. E Paulo ele diz no versículo 20, lá no finalzinho, ele diz assim, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Veja bem, que ao participar do altar do Senhor, ao participar daquilo que foi sacrificado, a pessoa tem comunhão com Deus, ele está associado a Deus. E hoje, falando hoje na graça, quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós participamos do cálice e do pão, nós temos comunhão com Deus. A Deus que nós estamos adorando.
É a Deus que nós estamos nos voltando e declaramos de quem somos. Somos dele. Então, é a Deus. E quando se faz um sacrifício que não é a Deus, os demônios estão recebendo. Aí Paulo diz assim: diz, não quero que vos associeis com o demônio. O que é sociedade com o demônio? É comunhão. Comunhão. Comum, união. É quando a pessoa, por uma forma consciente ou inconsciente, ela termina fazendo algo que a associa aos demônios. E aqui é o risco que todos correm quando se oferece um culto a Deus, que não é um culto respaldado nas Escrituras, que não é um culto que se encontra uma base bíblica. Porque quando se está cultuando, meu irmão, e não se encontra uma base bíblica para aquele culto, a pessoa está correndo um sério risco de, em nome de Deus, ele está cultuando a demônios. E isso, eu tenho que dizer para os irmãos que é mais comum do que o que a gente pensa. Porque hoje se faz culto a Deus de várias formas aí. E as pessoas acham que por fazer um culto, por de alguma forma se sacrificar, ele está se sacrificando a Deus. Nós temos que ver se aquilo que está sendo feito tem um critério baseado nas Escrituras. Veja que Paulo diz lá em cima no verso 15: falo a vocês como a criteriosa. Essa palavra também é para nós hoje. Nós todos somos criteriosos, ou devemos ser criteriosos. Nós devemos nos orientar pela palavra de Deus. Quer dizer, é esse conhecimento da palavra de Deus é que vai nos assegurar realizar nossos cultos de fato ao Senhor. Para que essas coisas não venham, em vez de nos fazer bem espiritual, fazer com que a gente entre em comunhão com o demônio. Você já pensou? O crente entrar em comunhão com o demônio, que portas ele não vai estar abrindo para o inimigo na sua vida? Que males ele não vai estar trazendo sobre ele? Isso é uma questão seríssima, uma questão que o crente tem que estar pensando sempre. Sempre que formos fazer algo que a gente acha que, não, isso aqui é espiritual, vou estar cultuando a Deus com isso, a gente deve ir para as Escrituras. Aliás, o nosso culto a Deus tem que partir das Escrituras. Se estão fazendo algo que não está partindo das Escrituras, está errado. Primeiramente, a gente se volta para as Escrituras, dali a gente tira algo para oferecer ao Senhor. Porque Deus não vai oferecer nada a nós que não esteja de acordo com aquilo que Ele nos orienta a fazer na Bíblia. Na verdade, a vida cristã é de fato isso. É viver segundo a doutrina do Evangelho. Para isso, nós temos esses vários livros aqui nos orientando a fazer isso. Nos orientando a buscar. O próprio Senhor Jesus disse: examinar as Escrituras. Então, nós temos que desenvolver o hábito da leitura, do estudo. Nós temos que ter um amor pela palavra de Deus. Ou nós vamos incorrer no erro de em algum momento fazer alguma coisa que não é aceita pelo Senhor. E quando alguém entra em sociedade com demônios, no caso de oferecer algo que não é Deus quem vai receber, é demônios, a questão não é só uma questão de atraso, não só uma questão de a bênção que a pessoa não vai receber, porque muitos hoje cultuam a Deus pensando na bênção. Eu não vou fazer isso, eu vou à igreja e tal, eu vou levar o meu dízimo, vou levar a minha oferta, porque tem a bênção do Senhor. A maior bênção de todos que devemos ter é a nossa salvação, é a esperança da nossa salvação. O Evangelho ele tem que nos encher dessa esperança. Primeira coisa em nosso coração, em nossa mente, em todo o nosso ser é: nós temos salvação em Cristo Jesus. Nós nos agarramos a essa esperança da salvação em Cristo Jesus. Porque se não for essa a prioridade na sua vida, fica complicado servir a Deus. Então, buscar
buscar bênção apenas, isso não, não é a verdadeira vida cristã. Então, aí alguém pode pensar, não, mas aí é só, vou perder bênção, se eu entrar em sociedade com demônio, eu vou perder minha bênção e tal. Não é só essa questão de perder a bênção. O mais importante aqui, o ponto mais crítico disso tudo, é alguém enveredar, pegar um caminho que conduz à morte eterna. Em vez de ele estar servindo, de estar adorando ao Senhor, ele está buscando a demônios, mesmo que de uma forma ignorante, ele está buscando a demônio, de uma forma que ele não está consciente de que está fazendo aquilo, mas está. E só o fato de alguém, de uma forma ignorante, fazer um culto que não é destinado a Deus, já faz com que ele esteja em pecado, porque ele não conhece as Escrituras. No versículo 21, Paulo ele diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Quer dizer, você não pode ter comunhão com Deus e ter comunhão com os demônios. Aqui cálice representa a comunhão. Você não pode ter comunhão com as coisas de Deus e ao mesmo tempo ter comunhão com as trevas. Não há sociedade entre luz e trevas. Ou você serve a Deus ou você não serve. É uma escolha individual, é uma escolha pessoal que você faz, mas você tem que ter consciência disso. Você não pode servir aos dois. Você tem que servir a um só. Você tem que servir a Deus, porque de fato é isso que importa, né? Nós estamos aqui por algum tempinho aí, um pouco tempo, né? Nossa vida logo vai. E daí, se a gente partir daqui sem Deus, sem a salvação em Cristo Jesus, que adiantou esses anos aqui? Se fomos felizes, se fomos pessoas perturbadas, se vivemos, se a gente viveu aqui de uma forma passando por dificuldades, se vivemos na bênção, isso não vai importar. Nada disso vai importar. O que importa de fato é estaremos com o Senhor na glória, na eternidade. E para isso, meu amado, você vai precisar das Escrituras, você vai precisar da comunhão com Deus. Então seja criterioso no seu culto a Deus, seja criterioso na sua vida espiritual. O que você faz não pode ser feito porque você ouviu alguém dizer que é daquela forma. Não. Vá para as Escrituras, esquadrinhe as Escrituras, estude, se deleite no conhecimento da palavra de Deus. E aí sim, você vai cultuar o Senhor de consciência pura, de consciência limpa, ali com tranquilidade, porque você sabe que está fazendo algo para o Senhor de fato. Ele diz: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? E aí ele faz esse questionamento: nós somos mais fortes do que Deus? Nós podemos simplesmente dizer: não, vou fazer, eu quero fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma. Sim. Se Deus não aceita isso, se Deus não aceita dessa forma, vamos fazer assim? Podemos, de alguma forma, fugir da presença de Deus, fugir da vontade de Deus, fugir do julgamento dele? Não prestaremos conta no final de tudo? Não somos maiores do que Deus. Não podemos agir como se nós não fôssemos prestar conta da nossa vida, das nossas palavras, nossos atos e, enfim, não podemos viver assim. Temos que entender que nós somos do Senhor, Ele é o nosso Deus, é sobre nós em todas as questões e que devemos pedir a bênção sobre nossa vida e nos submeter à sua vontade, à doutrina das Escrituras. Cultuar o Senhor é ter comunhão com Ele. Não podemos fazer um culto a Deus sem comunhão. Esse culto não será aceito. Então busquemos
sabe, fielmente, verdadeiramente essa comunhão com o Senhor. Que Deus lhe conduza nessa caminhada, irmão, fazendo com que você seja criterioso, que não ofereça a Deus, supostamente a Deus, alguma coisa que não está nas Escrituras. Busque sempre servir o Senhor, mas servir o Senhor com os olhos fitos nas Escrituras, de modo que o Senhor vá aceitar aquilo que está sendo feito. Deus abençoe, Deus guarde você e a sua família nesse período de quarentena, esteja lhe abençoando, afastando todo esse mal da sua casa, pois nós cremos que o Senhor nos guardará de todo mal. Amém?